Professora, olá, bom dia, boa tarde ou boa noite. Bom, primeiro a gente queria começar pedindo desculpa pelo acontecido, a gente realmente acabou travando e acabamos não conseguindo sair muito do lugar, mas a gente teve algumas ideias para dar uma aprimorada na nossa volumetria, no que a gente podia melhorar de acordo com o que não estava legal com as entregas anteriores. Bom, aqui é o térreo. Logo de cara a gente pode perceber que a gente ampliou um pouco essa parte e essa parte aqui também, que ela era um pouco mais pra lá, a gente acabou encurtando um pouco e aumentando aqui, então a gente deu um espaço maior pra isso. Bom, no número 1, a gente tem a rampa, é a rampa pros carros, que ela leva pro segundo andar. No número 2, a gente tem representadas escadas, então tanto esse número 2, tanto esse número 2 são escadas. O número 3, que é esse azul também aqui, é o elevador. Então a gente tirou aquela ideia do elevador e da escada no meio. Bom, logo aqui na entrada da casa, então nesse 5 e nesse 7, a gente tem a nossa sala de estar e a nossa sala de jantar. Isso não mudou, a gente continua mantendo a mesma. O que a gente fez com o oratório? A gente desceu um pouquinho. Então, o oratório, ele era mais ou menos aqui. A gente acabou descendo um pouquinho mais o oratório. Lembrando também que o oratório, ele é de vidro. É constituído... As paredes dele é totalmente de vidro. E o teto dele também, para ter uma vista bem legal para a catedral. O número 8 é representado pela cozinha. O número 10 é o nosso closet. O número 9 é o nosso quarto. E o número 11 é o banheiro dela. Lembrando que nesse projeto a gente possui janela aqui. Então tudo isso aqui é janela. A gente tem uma janela aqui também. Uma janela aqui no número 8 e uma aqui no número 11. Tudo isso é janela. Lembrando que o nosso corte está representado o corte A aqui, virado para lá, e o corte B aqui, representado para lá. Bom, agora a gente tem essa mesma planta aqui no AutoCAD. Então, aqui a gente tem ela com grid. Então, mesma coisa, só que aqui a gente tem o grid. Então, sol da manhã, o sol da tarde, indicação do norte. Tudo aqui também tem aqui, então, o sol da manhã, o sol da tarde. Aqui a gente tem uma árvore, aqui é uma árvore, e aqui também são duas árvores, que também a gente consegue ver aqui, né? Então, tá representado. E aqui é sem o grid, pra gente conseguir ver um pouquinho melhor, ter uma visualização melhor da divisão dos cômodos. Bom, nosso primeiro pavimento, ele deu uma mudada, porque antes a gente tinha ele com uma garagem e com a adega. Porém, ficou muito apertado, você deu recomendações pra gente para que a gente mudasse. Então, a gente optou em fazer o segundo andar apenas com garagem. Então, a nossa rampa, representada pelo número 1 em vermelho, ela vem aqui, da entrada aqui. Essa garagem, ela comporta 10 carros, então são 8 desse lado e 2 desse lado. Um do lado do outro, grudado, eles têm espaço suficiente para conseguir sair com o carro e dar a manobra. Então, aqui a gente conseguiu representar o tamanho do carro certinho. Porém, como a gente precisa de uma garagem para 15 carros, então a gente ainda teria que continuar utilizando o sistema de uma vaga, 2 carros, que é um sistema metálico que a gente tinha pesquisado. Então, a gente ainda teria que utilizar ele não é o nosso foco, porém é o que a gente achou que ia ficar melhor desenvolvido nesse projeto, dessa forma. Então, a gente conseguiu colocar 10 carros assim e os outros 5 ou 2, porque ele tem 12, porém nossa garagem precisa... a gente precisa de uma garagem que caiba até 15, porque ele já chegou a ter 15 carros. Então, a gente precisa prevenir isso. Então, foi o que a gente optou. Tendo aqui também a escada e aqui o elevador também. E representado pelo número 4, o jardim, que também tem no primeiro andar, que é a parte de baixo normal. Bom, aqui é o mesmo esquema, a gente tem ele no grid. Então, aqui tá representadas as vagas de roxinho, que inclusive
O nosso tamanho da nossa vaga é de... Então, representado de roxo, a gente tem as vagas. A nossa vaga, ela tem 4,5 por 2,20, então é o ideal para um carro. E aqui a gente tem o mesmo esquema também, a gente tem ela sem o grid, para ter uma melhor visualização dos dois jeitos e também no PDF. Bom, vale lembrar também que no primeiro pavimento a gente optou em fazer as varandas ainda, então a gente manteve o conceito das varandas. A gente só tirou as varandas realmente desse canto, que são os cantos onde os carros ficaram apoiados, então a gente não teria uma visão e a gente achou que era um espaço que a gente poderia perder se a gente fizesse as varandas ali. Então a gente optou em não fazer, porém, toda essa volta aqui, a gente tem varanda de vidro, no mesmo esquema que a gente tava mostrando nas outras. Já no último andar, que era um dos nossos principais problemas também, por conta do espaço, a casa do Jaime tinha ficado muito pequeno, então a gente teve que dar algumas mudadas. E a nossa primeira mudança foi realmente tirar a escada e o elevador do meio da casa, porque na casa da Maria Helena não tava atrapalhando tanto, no segundo andar não tava atrapalhando tanto, porém no terceiro deu uma boa atrapalhada, porque acabou ficando no meio da sala, no meio da cozinha, a escada e o elevador. Então a primeira coisa que a gente fez foi trocar eles de lugar. Então a gente optou em colocar eles pra cá. Então aqui a gente tem a escada, aqui a gente tem o elevador. No número 13, a gente tem as nossas varandas que a gente manteve, que inclusive no segundo andar, então a gente optou em manter as nossas varandas. No número 16, a gente tem uma área coberta, onde a gente vai colocar a gente pretende, imagina, colocar uns puffs, um lugar para as pessoas sentarem, e caso esteja chovendo ou algo do tipo, eles possam ficar ali, já que essa área aqui, ela é toda aberta, então a área da piscina, que inclusive o 17 é a nossa piscina. E aí, no pra dentro da casa agora, no número 5 e no número 7, a gente tem a nossa sala de jantar e a nossa sala de estar, que a gente também optou em fazer junto na casa dele. O nosso número 9 e o nosso número 11 é a nossa suíte, então o 9 é representado pelo quarto e o número 11 o banheiro dele. O número 8 a gente tem a cozinha, né? E o 14 a gente tem a área de serviço. E o número 15 a gente tem a nossa adega, que ela acabou saindo do segundo andar e indo pro terceiro andar. Então a gente optou em fazer a adega aqui e ficando perto da cozinha também. E também perto da área de lazer. Então os amigos dele que gostam de vir junto com ele, então pudesse também estar perto da área de lazer, que é o intuito da casa dele, né? A casa dele, ela tem uma privacidade, mas ao mesmo tempo ela tem um ar de lazer, né? Então ela possui a adega, ela dá de cara com a piscina. Então é algo bem mais... Bom, e aqui também a gente tem o terceiro andar no grid. Então, mesmo esquema, a gente tem ele aqui com grid e a gente tem ele aqui sem o grid, para ter uma visibilidade melhor sobre a divisão dos ambientes. E a gente tem um corte AA. Nesse corte AA a gente consegue ver um pedaço do jardim. Aí a gente consegue ver, aqui já entrando na casa, a nossa sala de jantar e a nossa sala de estar. Aí aqui a gente consegue ver um corte da cozinha. Então aqui é a janela da cozinha. E aqui a gente consegue ver um pedaço do nosso quarto com um banheiro. Esse daqui é a porta do banheiro do corte A, no primeiro andar. Já no segundo andar, a gente tem a garagem por inteira e um pedaço do nosso terraço que fica junto com a garagem. Então, é aquele pedacinho final. No andar, a gente consegue ver a piscina juntamente com o nosso deck. A gente consegue ver aquela parte coberta que eu disse, onde ficariam uns puffs, uns colchões e tudo mais. Aqui a gente conseguiria ver a nossa sala de jantar e a nossa sala de estar. Aqui o balcão que separa. Isso
da cozinha. Então, esse daqui é o nosso corte. E nós temos o segundo corte, é o corte bebê. Então, aqui é a parte de fora. Tendo aqui a parede do nosso banheiro, dentro da suíte da Maria Helena. Aqui a gente tem a porta do nosso quarto, aqui o restante do quarto. E aqui a escada e o restantezinho do jardim. Aqui em cima é a mesma coisa, a gente tem a visão da garagem e da nossa escada. Então, é a parte a parte ali da rampa, né, virada pra rampa e a nossa escada. Bom, já no terceiro andar, a gente tem a nossa cozinha, aí a gente tem a nossa lavanderia e aqui a gente tem a nossa adega e o nosso finalzinho da escada. E esse é o nosso corte bebê.